Reinaldo, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebeu na noite deste domingo o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi, para manifestar a insatisfação do governo brasileiro com as declarações do presidente argentino Javier Milei durante sua passagem por São Paulo no último sábado. No encontro, realizado no Palácio do Itamaraty, o chanceler transmitiu a repulsa do governo às críticas dirigidas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, às instituições brasileiras e ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A reunião ocorreu após o Itamaraty convocar formalmente o representante argentino para prestar esclarecimentos sobre a conduta de Milei em território brasileiro. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o governo considerou sem precedentes o fato de um chefe de Estado estrangeiro usar uma visita ao Brasil para atacar o presidente da República, instituições democráticas e o povo brasileiro. Além da convocação do embaixador argentino, Mauro Vieira determinou que o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Júlio Bitelli, retornasse ao país para consultas, medida adotada em momentos de tensão diplomática. Milei causou, hein, Reinaldo? Causou e as decisões do Itamaraty, porque são assim, essas coisas vão tendo graus, né? O primeiro grau é você chamar o embaixador do país, né, de onde partiu a ofensa para prestar esclarecimentos. Um grau acima já é você chamar seu próprio embaixador para consultas. É provável que isso não escale muito além daí. Agora, é claro que vai depender também do que vai fazer aquele psicopata, porque ele já andou atacando o Brasil de novo, aí diz que o Brasil conspirou até contra a seleção argentina, imagina. É, nós vamos ouvir daqui a pouco Milei falando. Nunca aconteceu mesmo. É inédito. Né? O, A última vez que o Brasil teve uma escaramuça com a Argentina realmente muito grave, assim, foi em 1827, né, quando eles invadiram um pedaço do Rio Grande do Sul ali, é, numa guerra bem antiga, eu até escrevi isso, fiz uma brincadeira. Sim, relações Brasil-Argentina sempre foram relações algo tensas aqui e ali, inclusive, pouca gente se lembra disso, Leonardo, durante a ditadura, embora fossem todos ditadores, né, a ditadura argentina e a ditadura brasileira, eles uma cooperava com a outra para perseguir pessoas, para perseguir esquerdistas, mas sempre tiveram uma grande desconfiança. O projeto nuclear brasileiro tinha como uma primeira coisa ali a Argentina, o risco de que a Argentina fizesse antes uma bomba atômica. Não que o projeto nuclear de cara buscasse bomba atômica, mas é claro que quando você busca desenvolver energia atômica, você dá um passo inicial para ser necessário, embora o Brasil seja signatário do Tratado de Não Proliferação, né, agora. Tal. Mas a relação com a Argentina sempre foi uma relação tensa. Agora, esse tipo de ofensa, esse grau de delinquência, nunca aconteceu. É muito grave, porque o Milei não se limitou a vir aqui ao Brasil e dizer: olha, eu acho que o Flávio é um bom candidato, nós nos entendemos, queremos o liberalismo na América. Bom, isso daí, cara, isso poderia ter acontecido, né? E não seria nada muito grave. Mas não foi isso o que o Milei fez. Né? Ele foi muito, muito, muito além disso. Em reação ao ataque de Javier Milei e Alexandre de Moraes, o presidente do STF, Edson Fachin, afirmou que a fala do presidente argentino foi desrespeitosa e incompatível com a civilidade. Fachin se manifestou em nota divulgada no sábado. O texto diz o seguinte, abre aspas, tomei conhecimento da declaração do presidente da Argentina sobre ministro do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de referência desrespeitosa a magistrado da mais alta corte do país, feita em solo brasileiro, por ato jurisdicional, praticado conforme a Constituição e as leis da República Federativa do Brasil. Ao reafirmar a plena autonomia do Judiciário brasileiro, a presidência do STF deplora manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os estados, fecha aspas,
Qual a sua avaliação sobre essa nota, Reinaldo? O Augusto de Campos fez uma tradução do Lewis Carroll, da Alice, e tem lá um trecho de um poema que diz assim: a lesmolisa tolva reuvia nos gramilvos. Depois, quem quiser uma referência aí, procura. É um pouco assim. É uma nota um pouco lesmolisa tolva que reuvia no gramilvo, sabe, meu querido Leonardo? Meio mole, né? Meio. Falta um pouco de ossatura. Falta um pouco de ossatura, dada a gravidade do que aconteceu. Ok, está repudiando, mas eu convido o ministro Fachin a ter um pouco mais de energia nessas horas, né? Aquela energia que ele tem quando ele defende, como é que é, comissão de não sei o quê, de ética, né? Poderia, quando o poder é atacado, né, poderia ser menos punho de renda, né? Porque senão fica muito assim, lesmolisa tolva, né? Vamos fazer uma coisa mais forte, que não fique apenas reuvando nos gramilvos, né? Ficou meio enigmático, mas eu sei que tem um monte de gente que vai procurar e vai achar. Reinaldo, e o Lula afirmou no domingo que o Brasil não aceita que ninguém meta o nariz onde não é chamado. Ele deu a declaração neste domingo durante a posse do novo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wellington Damasceno, em São Bernardo do Campo. Lula disse que a vinda da BYD para a Bahia fez a indústria brasileira acordar e fazer investimentos. E, na sequência, fez referência à ofensiva do governo Trump contra o Brasil. Vamos assistir esse trecho. Posso dizer para você, poucas categorias no mundo têm a capacidade de formar quadros políticos como tem a categoria dos metalúrgicos do ABC. E é este país que a economia cresce, que o PIB cresce, que a inflação desce e que a renda do trabalhador cresce, que a gente vai continuar fazendo sem aceitar ingerência de ninguém. A gente aqui no Brasil não aceita que ninguém meta o nariz onde não é chamado, porque o Brasil... Reinaldo. E não pode mesmo, cara. Eu até avanço na seguinte aí, deputados do PT entraram com uma denúncia na PGR, né? Acionaram a PGR acusando a ingerência de um presidente estrangeiro na questão eleitoral, que realmente é proibido pelo Código Eleitoral, a Lei 4737, artigo 337. Estou dando aqui o guia para quem quiser procurar, como a gente faz sempre. Ofende a lei dos partidos políticos, Lei 9.096, artigo 5º. A lei das eleições, a 9.504, artigo 24. Né? Isso não é proibido. Veja, insisto. Mas o Lula não foi lá e não. Não, uma coisa é você emprestar apoio a um aliado. Não acho que deva, não acho. E à época eu lembro que eu não gosto de presidente ir a outro país e falar quem ele apoia. Não. Mas uma coisa é você manifestar apoio, proximidade. Outra coisa é isso que ele fez. Inclusive vindo oferecer a Argentina como exemplo, mas a Argentina não é exemplo de nada. Tá bom, vamos para os números. E quem mandou a real e deu-lhe uma chapuletada foi o ministro da Fazenda, que, aliás, tem se revelado uma bela vocação política. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda que a economia brasileira está melhor do que a Argentina e classificou o presidente do país vizinho, Javier Milei, de palhaço. Durante entrevista para a Rádio Jornal de Pernambuco, o ministro afirmou que o risco país brasileiro está melhor do que o argentino e que o Brasil está com mínima de desemprego, de inflação e recordes na balança comercial, assim como safra expressiva e desmatamento em queda. Abre aspas. O
O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou de Brasil quando o risco país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação é muito mais alta, declarou o ministro da Fazenda. É assim mesmo, Reinaldo? É assim mesmo. Risco Brasil, 127 a 131 pontos. Risco Argentina, 500 a 600. O risco, na verdade, em relação aos títulos americanos é quanto esse índice serve para regular a taxa de juro internacional e tal. Inflação, a nossa de 4, 4,5, a deles de 31,5 a 31,8, 7 vezes a nossa inflação. A dívida pública nossa de 78,1, 78,6, a de 78,4, 80,3. Ah, mas eles cresceram mais do que nós em 2025. É verdade, cresceram 4,4%, mas aí é feito comparação, porque a economia tinha mergulhado 4% no ano anterior. Quando mergulha, aí quando cresce, o efeito comparação no crescimento maior. Né? O nosso crescimento médio é muito maior. O desemprego no Brasil é de 5,6%, agora que está altinho, mas é até menos, o deles é de quase 8%. O que é? Isso é por enquanto, porque logo aquele troço que está lá vai desmoronar. Né? E ele fez, depois vocês procurem outras acusações delinquentes contra o Brasil, né? Quem está na TV, depois procura, falou que o Brasil está conspirando até contra a Copa do Mundo. Vamos ver isso no intervalo agora, vamos fazer uma pausa e vamos para 11. Chamo então mais um intervalo para quem acompanha o programa Reinaldo Azevedo no Metrópolis TV. A gente retorna em instantes. Com você, Reinaldo. Não, pode vamos para 11 aí, pode ir para 11. Podemos? Reinaldo, o Javier Milei acusou, sem apresentar provas, os governos do Brasil e do México, além do Partido Democrata dos Estados Unidos, de participarem do financiamento de uma campanha anti-argentina. Milei afirmou o seguinte à rádio Mitre, abre aspas, quem pôs mais dinheiro nesta campanha anti-argentina? O governo do Brasil. 25% dos recursos saíram do governo do Brasil. E depois vem me falar de ingerência, fecha aspas para o Milei. Depois o presidente argentino acrescentou que a tal campanha também foi financiada pelo México e pelo Partido Democrata dos Estados Unidos, que segundo o argentino são as cabeças progressistas que não querem que as ideias da liberdade funcionam, fecha aspas. E aí, Reinaldo, a fonte do Milei são as vozes da cabeça dele? Então, o Milei é daquele tipo que a gente vê de vez em quando, que é aquela pessoa que anda sozinha, mas acompanhada de uma multidão. Ele não é bom da veneta, né? Essa campanha, obviamente, não existe, é uma fantasia. Veja, aí é um ataque já dirigido. O que o Milei está fazendo não é segredo para ninguém que, digamos assim, o brasileiro médio e o argentino médio não são exatamente admiradores um do outro, especialmente em razão da oposição ao futebol. Né? Eu tenho aqui o vídeo que eu gravei quando a Argentina perdeu para a Espanha. O meu bairro parecia que o Brasil estava ganhando a Copa do Mundo. E não é exatamente porque somos todos fanáticos pelo futebol espanhol. Né? Na verdade, era comemorando a derrota da Argentina. Né? Então tem esse negócio. O apelido Macaquitos para os brasileiros é um apelido frequente que vem de argentino. É bom que fique claro. Nós tivemos uma Argentina que teve um problema aqui em razão disso. Não, eu estou fazendo campanha contra o povo. Imagina, eu adoro a literatura argentina. Já disse, literatura argentina é fenomenal. O cinema argentino é absolutamente encantador, um dos melhores do mundo. O país é adorável. Agora, existe essa coisa. E o que o Milei está fazendo, ele está tentando criar também uma campanha interna ali para tentar se bombar a própria popularidade, hostilizando o Brasil, que é uma burrice. Burrice, porque o Brasil também é o principal parceiro comercial da Argentina no continente e um dos principais do mundo. Né? Isso
Isso não faz nenhum sentido. Agora, ele está numa missão. Ele está numa missão. Ele é michuruca o suficiente para ser uma espécie de sujeito a soldo para criar essa onda, né? Por isso que é preciso, sim, o Brasil tem que moderar e modular a sua reação. Agora, tem que também ser firme e ver até onde vai, até onde ele vai, né? E dar a resposta que tiver de ser dada. A verdade é que é intolerável uma coisa como essa, né? Simplesmente assim. Insista-se, é inédito na nossa relação com a Argentina, mas é praticamente inédito na relação entre os países mundo afora. Eu te diria, o Trump já ofendeu pessoas que ele recebeu lá, né? Mas assim, um chefe de Estado visitando outro país e sair na porrada, meu filho, contra o judiciário, contra o chefe de Estado, isso é inédito mesmo.